Boa noite, pessoal. Mais uma revisão para na conta. E olha, o gráfico pronto é uma maravilha, né? Quem dera fosse assim no dia a dia, na hora do vamos ver, na hora de tomar a decisão, né? Porque aí a gente consegue ver, ó, ele aqui dentro do caixote acumulando para fazer esse movimento, né? E foi bem interessante hoje aí a visão de vocês. Por quê? Por isso que eu falo, gente, o cenário de qualquer ativo, ele vai mudar, né? A gente está acostumado a ver padrões mais fáceis de enxergar, de repente muda. Aí sua cabeça dá uma bugada. Por isso que nós, gente, eu olho o gráfico até hoje, tipo, eu olho todos os dias, não deixo nunca de olhar o que que eu fiz, a minha mente, para lembrar. Antes de operar, eu olho também para que ele grave na minha mente o que aconteceu, né. Não deixo de olhar nem um dia, nem de final de semana, gente, nem de final de semana. Se não for sábado, é domingo, eu vou olhar o gráfico, tá, para minha mente absorver aquela informação bem bonitinha. E aí, pessoal, nós marcamos aqui, ó, o primeiro candle do dia, olha a VWAP passando abaixo da 9, né. Tivemos aqui, ó, ele tentou, né, o comprador tentou fazer a compra aqui, fechou abaixo da 9, aí veio um rompimento, fez um pullback. Ó, pessoal, candle de reversão, esse é um padrão de candle de reversão. Só que o que é a reversão? A reversão, ela acontece depois de um movimento de baixa, né? Então, aqui eu não tenho um movimento de baixa, ó. Ele teve um rompimento, já fez um pullback nesse branco, então eu não tenho aqui caracterizado uma baixa, uma perna de baixa. Para eu reverter, por isso que chama reversão, eu preciso ter um movimento, que ele está vindo daqui, aí eu vou reverter e subir para cá, né? Então eu não tive isso. Então isso não é um candle de reversão, tá? Isso daí foi uma rejeição da VWAP. Quando não vem de um movimento de baixa, ele está rejeitando algo. Então são coisas diferentes, tá? Então ele fez aqui, ó, um rompimento, tentou defender, o vendedor defendeu, né? Tentou comprar aqui, o vendedor defendeu, fazendo um pullback e deixou uma entrada abaixo aqui, ó, do nosso suporte, mas eu estava muito perto do suporte do dia anterior, e vocês viram como segurou esse suporte, né? Beleza, não entramos. Aí o que que ele fez aqui, ó? Ó, o VWAP ajustando o preço. Aí ele fez outro rompimento, fechando abaixo do suporte e começou a fazer um recuo aqui, ó, nas médias. Esse eu falei hoje no meu story, é o movimento perfeito de bandeira. Ele fez uma bandeira. Gente, ó, 1000 anos que eu não via isso, porque isso daí você vê muito em tempo gráfico menor, né? Esses padrões aí de bandeira, eles fazem bem bonitinhos quase todo dia, né? Então fazia muito tempo que eu não via isso. E na hora que eu fiquei, eu falei, caraca, como que a gente sabe que é o movimento de bandeira? Que é aqui, né, que tem um mastro e aí forma um desenho de uma bandeira aqui. Eu não vou desenhar não, gente. Mas se você quiser ler o livro de análise gráfica, os livros do Bruno Moll, nossa, ele coloca os padrões gráficos, né? Aí é mais um avançado aí para aprender, tá? Mas foi bem perfeito. Ai, Ana Paula, olha, de verdade. E aí, quando eu identifiquei isso, eu entrei no 12. Por quê? A VWAP já tinha cruzado a 9 e eu tinha esse rompimento. E aí, pessoal, bem interessante. Por que que eu não pensei em compra? Porque ele rompeu. Quando ele rompe em dois candles, eu vou aguardar o pullback. Pode ser um pullback mais curto, pode ser um pullback mais profundo, mas eu ainda não preciso pensar em compra. Eu só vou pensar em compra se vier uma perna de baixa. Aí eu vou marcar aquela região, só vou continuar vendendo se ele romper, ou pensar em compra se ele rejeitar o suporte ou deixar uma entrada acima das médias, tá? Então aí, quando eu vi que era apenas um rompimento, ó, 6 e 7, fechando abaixo do suporte, eu pensei, agora ele vai fazer um pullback, vou entrar na venda. Por isso que eu entrei com tanta convicção no 12. A hora que a VWAP cruzou a 9, eu falei, eita, ele vai, só que ele não foi. Ele deu essa canseira, mas olha, gente, como eu me comprometi. Já falei isso para alguns alunos, tudo que eu me comprometo eu faço. Por isso que para fazer dieta, eu gosto de um plano alimentar. Eu gosto de ter regras, tipo, ó, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Se eu tiver, eu faço. Eu me comprometo e faço. Agora, quando fica solto, quando eu não tenho uma meta, quando eu não tenho objetivo, ou quando eu não preciso dar exemplo para ninguém, eu não faço, né? Eu vou me sabotar às vezes, né? Mas aí, como eu me comprometi com vocês, eu hoje não pus no 0 a 0, ontem eu não pus no 0 a 0,
Então eu fiquei falando: "Paula, vamos lá", porque uma coisa é assim, né, gente, como que você quer dar que a pessoa faça se você não dá o exemplo, né. Até falar: "Ah, Ana, mas você tem o seu jeito de operar, né, não se preocupa com isso", mas não tem, né, acho que eu preciso dar esse exemplo para vocês de tipo: "Meu, eu também faço isso, eu também consigo ter essa disciplina", sabe. Então hoje eu não protegi, eu falei: "É gain ou loss", e eu fico tão orgulhosa quando eu vejo alunos falando: "Não, Ana, eu é gain ou loss, eu assumo o risco, não sei o quê". Então eu fico muito feliz, tá. Eu acho que eu tenho essa dificuldade hoje porque eu estou com a mão maior, né, então está sendo um desafio para mim, tá. Então beleza, aí ele fez aqui a bandeira, entrei no 12, aí só que beleza, não quis entrar no 12, ele fez uma perninha de baixa, deixou mais um candle aqui vendedor, comprador, desculpa, ixi, já tô com sono já. Ai, gente, desculpa, mas eu preciso falar. Hoje eu falei assim: eu vou deixar para ver as coisas de Natal só na quinta-feira, como se fosse a vida fosse um plano perfeito, né? Ontem já deu tudo errado, né? Porque minha mãe atrasou, aí ela chegou aqui já era quase a noite, ou seja, eu não vi nada. Aí deixei para ver hoje, mó confusão. Então, a vida não é um plano perfeito, é melhor você fazer logo do que ficar falando, ah, vou fazer tal dia. Pode acontecer tanta coisa, né? Enfim, vamos lá. Aí, pessoal, deu essa perninha de baixa, marquei o 14. Olha o rompendo, rompeu o 14, fez um pullback aqui, ó, abaixo da VWAP. Só que assim, foi o que eu falei, eu vendo esse fechamento aqui, ó, ia me deixar um pouquinho desconfortável, que ele fechou acima da 9, né? Só que qual que é o nosso padrão de entrada? 2 candles acima da média. Então, 18 ele precisaria fechar aqui para eu pensar em compra, né? Olha o que ele fez, ele deixou um padrão de enforcamento. Então, ele fez um rompimento, um pullback abaixo da VWAP e deixou aqui, ó. Esse é tanto, o 17 com 18 é tanto um padrão de enforcamento como um candle de continuação, ó. Então, ele fez rompimento, pullback, deixou uma entrada. Quem entrou aqui, parabéns, muito perfeito. Principalmente por essa análise que fez aqui depois, né? Tinha contexto para vender aqui. Então foi embora, tá, pessoal? Olha aí que belezinha, né? Mais uma perna de baixa. Vou marcar aqui o candle comprador. Olha lá, ele segurando aqui o nosso preço. Marquei o candle comprador 21. E ele foi mais uma vez lá, ó, testar aqui essa resistência, ó. 1, 2 candles abaixo, não foi acionado, né? Desconfigurou aí nosso operacional. É porque já começou a perder o volume, né? Teria que entrar aqui. Não deu entrada, vou aguardar uma outra entrada. Aí ele segurou aqui, ó, duas rejeições no mesmo lugar, ó. Duas rejeições compradoras, 26 e 27. Dá para ter entrado aqui? Bem arriscado porque tá bem na cara da 9, tá? Qual seria o melhor cenário? Esse aqui, ó. O 31, né? Que ele fez um rompimento, um pullback, deixou aqui uma entrada sem pavio. Bem estranha, né? Mas eu falei também que eu não vou ficar mais falando de pavio, né, com vocês. Ele tá, aí ele ficou aqui preso, né, pessoal? Porque o que, que a gente ia fazer aqui, ó? Aqui não deu entrada, não acionou a nossa entrada. Beleza, vou aguardar um pullback e uma entrada. Não deu. Ele testou aqui o suporte que a gente marcou. Duas rejeições no mesmo lugar. Você vê como essa informação é forte? É arriscado entrar na cara da média? É, mas ó, poderia ter levado até aqui. Isso aqui é um trade muito chato, a gente fica nervoso, né? Então é melhor pegar um trade a favor da tendência. Aí aqui, pessoal, ele deu uma perninha de alta, ó. Ó, aqui ele deu uma perninha de alta, marquei o candle vendedor. Poderia comprar aqui? Não, né? Ó o candle sem pavio. Parece que é uma exaustão, né? Ele tentou romper para fora, o vendedor defendeu com um martelo. Olha um trade de rejeição, tá? Então vamos lá. Ele deu uma perninha de alta, marquei o candle vendedor. Aqui já era, não acionou meu trade. Deu uma perninha de alta, marquei o candle vendedor. O comprador tentou comprar, o vendedor defendeu, rejeitando. Poderia entrar nessa compra? Não, porque quando eu faço uma marcação, eu tenho que esperar dois candles da mesma cor acima aqui dessa região, onde o primeiro poderia ser embaixo e o segundo ser em cima, tá? Ou eu teria que esperar um rompimento, pullback e entrada. Ele tentou romper, o vendedor defendeu. Então, aqui, pessoal, é uma falha de rompimento, né? Poderia entrar aqui no 32 na venda. E veio, né? O suporte ainda não
havia sido rompido, mas foi uma falha aqui de resistência, uma falha de rompimento, tá? Olha o VWAP passando lá em cima do preço. Para eu comprar, ela precisava estar perto da 9, então eu poderia fazer essa venda, tá? Mais uma vez, perna de baixa, marco quem do comprador. Marquei o quem do comprador, ó. Onde eu posso. Quando eu falo, pessoal, o teste, é literalmente isso que ele fez aqui, ó. Ele tentou sair e rejeitou, ó. Aqui ele não tentou, então ele só encostou aqui, né? Poderia comprar esse martelo? Não é o melhor trade. Qual que é o melhor trade? Rompimento, pullback, entrada. Ou dois candles da mesma cor em cima da região. É o melhor trade, tá? Aqui ele só fez um teste, ó, nessa região, tá bom? É um martelo? É um martelo. Mas eu não sei, eu não entraria aí não, tá, gente? Eu gosto quando ele faz isso, ó. Ele sai, ele tenta fazer e rejeita. Aí é legal. Tipo, se o vendedor tivesse tentado sair e voltasse no martelo, aí era legal, tá? Ou não, ou espera. É, ele fez esse rompimento, fez um pullback, deixou uma entrada aqui, ó. Vai lá, entra e leva até aqui, tá bom? E é interessante, pessoal, quando a gente vê o padrão acontecendo, ó, por mais que o candle 43 ele é um pouco grande, né? Ele vai, porque é o setup, né? É o setup que a gente conhece. Ele vai andar, ele vai fazer aquele movimento. Porque assim, pessoal, o estudo dos setups é a repetição. Como eu fiz um período muito longo de backtest, esses padrões eles se repetiram nesse período inteiro. Então, se esse padrão acontecer, significa que ele vai fazer aquele movimento, porque o, o gráfico ele vai se movimentar repetidamente, né? Às vezes vai ficar congestionado, às vezes vai ficar travado, mas na maioria das vezes ele vai se comportar com movimento, com padrões iguais. Então, por isso que existe os setups, tá? Então, se você vê o seu setup, vai, entra, ó. Olha aí que legal. Agora que eu tô vendo aqui, ó, o 32, um candle fechando abaixo da 9, dois candles, não quer entrar direto, ó, entrava no 33. Então funciona, tá, pessoal? Ó, e eu tô muito feliz que já decidi a data que nós vamos começar a nossa sala, tá? Nossa sala de análise. Vai ser do dia 8 de janeiro ao dia 12. Depois eu vou sair de férias, vou ficar 2 semaninhas de férias. E aí eu volto dia 29 com a sala. Então, eu vou fazer a segunda semana de janeiro e a última, tá? E aí depois, para sempre. Com fé em Deus. Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe o final de semana de vocês, o Natal. Que seja um momento de muita prosperidade, muita felicidade em família, muita abundância, muita fartura. Que vocês tenham uma noite muito feliz de Natal. É o que eu desejo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente cada um, em cada pensamento, em cada ação. Tenho certeza que vai ser uma noite mágica para todo mundo, viu? Uma boa noite e até terça-feira.